ótima tarde para você. Está começando Sala de Entrevistas dessa tarde. Quem visita a gente hoje é a psicóloga Kathleen Castro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruna. É uma alegria estar aqui. Queria já agradecer o convite e espero que a nossa conversa seja bem produtiva. Vai ser sim. A gente pode começar falando, Kathleen, como tu escolheu a tua profissão? Bom, então, eu me formei há 7 anos e comecei fazendo faculdade de administração, mas comecei a pesquisar mais sobre a psicologia e vi que eu tinha todo o perfil, assim, e gostei muito, né? E em seguida eu já entrei na faculdade, troquei o curso e a psicologia é minha paixão, assim. E eu me formei há 7 anos. E depois que eu me formei, eu entrei na especialização em terapia familiar. Eu terminei há 5 anos atrás. Terapia familiar sistêmica, que trabalha individual, famílias e casais. E desde então é a área que eu tenho trabalhado e tenho feito outros cursos para me especializar mais, né? Cada vez mais. Ano passado eu fiz uma formação em luto também materno, humanização do luto, neonatal, gestacional e perinatal. E dentro disso eu tenho atendido várias demandas e várias idades. A gente tem bastante assunto para falar hoje, né, Kathleen? Verdade. A gente pode começar falando como funcionam os atendimentos na clínica. Então, atualmente eu atendo na clínica Plenamente. Até a minha colega já veio dar entrevista para vocês também. A psicopedagoga, né? A Kelly. Isso. E, então, nós trabalhamos meio que em conjunto. Ela atende mais a parte infantil, dos transtornos de aprendizagem. E eu atendo crianças também, mas muito voltado para família. Meus atendimentos com crianças são muito voltados para a família, para as relações familiares. Porque a gente entende, né, Bruna, que ninguém é isolado no mundo. Nós temos, geralmente, o nosso primeiro ciclo é a família, né? Então, muito do que a criança falando um pouco agora já sobre a terapia infantil também, muito do que a criança é resultado daquilo que está acontecendo com a família, né? Com certeza. A gente fala que a criança é portadora do sintoma da família. Então, às vezes está acontecendo alguma mudança no ciclo familiar, alguma mudança na vida, no cotidiano da família, passaram por alguma perda, e isso reflete muito no comportamento da criança, falando da criança. É bom a gente falar desse comportamento, né? Qual a importância da família para o comportamento da criança? Muito, né? Como eu já falei, a família é a primeira visão de mundo que a criança tem, a família, né? Então a criança ela nasce com as características dela, personalidade, com coisas que vêm já da genética, né? Componentes genéticos, mas o comportamento que determina muito é o ambiente em que ela está inserida. Então, principalmente na primeira infância, as primeiras relações da criança, as primeiras situações que ela vai passar ali dentro do contexto familiar vão ser muito determinantes para, né, quem essa criança vai ser, qual o comportamento dela. Por exemplo, uma criança que é vítima de maus tratos, de negligência, pode ser que ela seja um adulto, né, com problemas de insegurança, de autoestima. Então, a gente busca muito nas relações familiares A estrutura da família, né? A estrutura da família. A gente entende que é essencial. Kathleen, e as recomendações, né, principais, assim, para a família ter a orientação de como cuidar dos filhos, né? Esses cuidados que tem que ter até chegar à tua clínica. Então, a gente fala que é sempre melhor prevenir, né? Com certeza. Então, a família, eu acho que é isso, né, Bruna? É proporcionar para a criança esse ambiente de acolhimento, de apoio, né? Um ambiente seguro, propiciar para a criança um ambiente seguro, em que ela vai poder crescer de forma saudável, né? Tendo
todas as necessidades supridas, né? Não só hoje em dia nós vimos muito as pessoas correndo tanto, né? Para muitas vezes dar o melhor para os seus filhos e às vezes está faltando o afeto, está faltando parar um tempo, né? Ter um tempo de qualidade com os filhos, estar mais presente, né? O tempo com a família é tão importante, né? Muito. E precisa ser lembrado ainda nos dias de hoje, né? Porque Exatamente. a gente vive nesse imediatismo, né? Nessa correria. E mesmo assim, a gente precisa lembrar que esse tempo é muito importante, que é necessário para a família, né? Sim, e as crianças percebem, né? E o quanto faz falta para elas esses momentos, né? E é bem isso, a importância disso na infância, né? Se fizer falta na infância, esse tempo, esse suporte, isso vai trazer consequências lá na vida adulta. Kathleen, no teu consultório, como funcionam essas consultas com a família? A terapia de família, ela funciona vem toda a família para terapia, né? A indicação da terapia familiar é quando a família está passando por... Toda família tem seus problemas, Com né? certeza. Não existe aquela família de comercial, de margarina, em que todo mundo é feliz e acorda bem-humorado, né? Toda família tem, mas tem momentos na família, em algumas famílias, que se torna muito... aquilo que antes funcionava já não funciona mais. A gente fala que a família fica disfuncional, né? É quando a família já não consegue se entender, não consegue se respeitar, problemas na comunicação. Então, a terapia familiar é para isso, né? Para essa família parar aquele tempo, vir até o consultório e trazer, né? Ali no momento da terapia, no momento da sessão, trazer para trazer à tona o que está acontecendo, né? É importante a terapia familiar, ela trabalha muito isso, a questão da comunicação, a forma de comunicar, como que eu vou comunicar que o meu pai, a minha mãe estão fazendo não tá legal, tá me irritando. E os pais também, né? De que forma pode haver uma melhor comunicação com os filhos. Também é trabalhada a questão dos irmãos, né? A relação da fratria ali. Então, outra questão importante é a questão dos papéis. A gente vê muito nos casais às vezes essa dificuldade, né? O que é o papel de um, o que é o papel de outro. O papel do pai, o papel da mãe, né? E o quanto isso é importante. Às vezes um não está fazendo o papel que deveria fazer. E cada papel que não é feito pela pessoa que deveria deixa uma lacuna e gera problemas. Então, a terapia familiar, ela trabalha todas essas questões, né? Relações de respeito, para que a família viva de forma mais saudável e harmoniosa. E tem um tempo dessa terapia? Um tempo certo, assim? Um tempo delimitado? Isso depende muito, assim, né? Quando o paciente chega para mim, eu falo muito que vai depender do andamento, né? Tem pessoas que rapidamente, que o tratamento evolui muito mais rapidamente. Na terapia familiar é estipulado 10 sessões, mas a gente vai vendo conforme o andamento, e geralmente são sessões quinzenais, não é semanal como a individual. Isso. Kathleen, outra pergunta. E as famílias, elas topam? Como é que funciona? Tem um membro da família que fala assim, ó, aqui em casa tá difícil, a gente precisa procurar ajuda. Normalmente é assim que acontece e a família vem aos poucos sendo convencida ou geralmente como acontece? Geralmente é difícil, até mesmo a gente não vê muitas famílias aderindo à terapia familiar por causa disso, né? Geralmente ali a mulher que quer fazer e às vezes nem todo mundo concorda, mas a maioria que chega para terapia familiar são casais que fazem terapia de casal e que resolvem trazer os filhos também, né? Ampliar um pouco mais, percebem o quanto é saudável esse processo terapêutico e resolvem trazer os filhos também para terapia. Então é muito bom, assim, é um processo, porque imagina, né, a família toda passando pelo mesmo processo, é muito saudável para as famílias.
E a gente pode falar também da importância da família no processo terapêutico dos filhos. Detalhar mais um pouquinho, né? Tu falou que normalmente é os casais que vêm e trazem os filhos, né? Qual é a reação que tu percebe? A primeira reação dos filhos em relação aos que os pais estão passando? Sim, quando eu trabalho com crianças, já na primeira sessão eu explico que o trabalho vai ser com a criança, mas que é impossível fazer o trabalho só com a criança. Claro, né? Tem diferença quando é um trabalho focado para uma dificuldade de aprendizagem, algum déficit que a criança tem, que também não é a minha área. Como eu trabalho mais nas questões familiares, o que vem muito para mim geralmente é algum luto na família, a criança perdeu alguém significativo, né? Ou um dos pais, ou avô, e tá com dificuldade de lidar. Muitos casos de separação, a maioria, assim, é divórcio. O quanto isso tem um impacto muito negativo na vida das crianças. Então, a maioria é divórcio, assim. E então eu sempre explico que os pais são peça fundamental, né? Mesmo que muitas vezes separados, eu sempre eu digo que é impossível trabalhar só com a criança, porque a gente entende que a criança é resultado daquilo que está acontecendo na família. Então, os pais costumam aderir muito ao tratamento, às vezes um deles não, mas geralmente tem um que é muito empenhado e então a gente geralmente eu faço algumas sessões, a primeira é com e como já é fundamental pais. Se um dos pais já terem esse cuidado, muito, né? muito. A gente diz que a família é uma rede de apoio, né? Então, é fundamental para a criança se sentir segura nesse processo, se sentir acolhida, se sentir... eu digo que a gente é um time, né? Então, a gente vai estar ali todos em prol do mesmo objetivo, né? Que é uma melhor qualidade de vida para a criança. Com certeza. Kathleen, a gente vai para um rápido intervalo, mas já já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol. Hoje com a psicóloga Kathleen Castro. Kathleen, agora que a gente voltou, a gente já falou de tantos assuntos importantes, né? É importante também ressaltar em que momento a pessoa deve procurar a clínica, né? Procurar um tratamento psicólogo. Então, Bruna, hoje em dia eu acho que a psicologia, a psicoterapia está um pouco mais em alta, assim, né? Está sendo um pouco mais divulgado. Antigamente as pessoas tinham até vergonha, né, de falar que faziam terapia. Hoje em dia não, a gente entende que é uma forma de autocuidado. Então a recomendação, na verdade não existe recomendação, assim, né? Eu digo que bom que todo mundo fizesse terapia, fizesse esse investimento, porque é um momento realmente de autocuidado, de autoconhecimento, né? Em que a gente lida talvez com situações que aconteceram, que deixaram traumas, mas geralmente as pessoas chegam quando percebem, né, que algumas emoções estão disfuncionais, né? Ou a pessoa está muito ansiosa, muito triste, às vezes sem nenhum motivo aparente, né? Quando essas emoções, quando isso está atrapalhando já o cotidiano, está atrapalhando, né, as suas atividades diárias. Então, geralmente a pessoa chega nesse contexto, assim, de que está percebendo que não está bem, que está precisando, né, de uma ajuda, assim, mais especializada. E realmente, como tu falou, a terapia é algo que já é normal de se ouvir, né? Ah, eu faço terapia. Porque antigamente existia um preconceito, né? Muito. Existia a vergonha. E agora o pessoal costuma compartilhar com os amigos que fazem, indicar, né? Ficou mais fácil para um psicólogo? Ah, sim, com certeza, porque tá saindo um pouco esse estigma, né? Que antes tinha, que as pessoas... Quem ia, assim, nem falava que ia, né? Tinha o termo, assim, é louco, tá fazendo terapia, né? Hoje em dia a gente nem
nem usa mais assim esse termo, né? Nem porque se tornou algo mais normal, mais comum. E pelo contrário, eu acho que é visto como, né, que legal que tu faz terapia, né? O quanto a preocupação com a saúde mental é importante, né? Assim como se cuida do corpo, como se vai para academia. Acho que nunca se viu tanto as pessoas cuidando, né, do corpo, da alimentação. Eu vi que isso na pandemia, assim, o pessoal parece que se voltou mais pro autocuidado, né? E a terapia faz parte disso, assim, né? E que bom que as pessoas tenham esse olhar. É importante falar também agora sobre a psicologia junto com o tratamento de uma academia, né? O tratamento de um fisioterapeuta. O quanto é importante esses tratamentos juntos? Quantos são mais eficazes? Com certeza, é importante porque eu digo que não adianta tu estar com o físico bem, né? Estar saudável fisicamente e a mente não estar, né? A gente é um conjunto, então a gente precisa estar bem em todas essas áreas, né? Tanto no físico, na mente, né? Na questão social, estar inserido em algum grupo em que a gente se sinta bem. E então isso estar tudo andando em conjunto é muito mais saudável, né? Estar cuidando do corpo integralmente, assim, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Com certeza. Kathleen, agora sobre as gestantes. É indicado um tratamento durante a gestação? Como funciona? Sim, Bruna, é indicado, porque a gente sabe que a gestação é uma mudança no ciclo de vida muito importante, né? Acho que a mais importante, né? Em que a mulher muda o papel, ela deixa de ser só filha para se tornar mãe, né? Ali tá se iniciando uma nova geração a partir dali. Então, o quanto isso muda todo o contexto da família, muda o status social dela, muda. E o quanto que muda também até mesmo o ciclo de pessoas. A gente sabe que vai mudando, né? Quem tem mãe já começa a andar mais com quem tem filho, desculpa, começa a andar mais com quem também tem filhos. E os grupos, né, vão mudando. E então, para lidar com todas essas mudanças, é aconselhado, sim, a psicoterapia como forma de se autoconhecer e até mesmo fazer as pazes, vamos dizer assim, com a própria história de vida, né? Com as experiências que a pessoa carrega também dos pais dela, da criação dela. Está com isso tudo muito bem resolvido para né, ser a melhor mãe possível para esse bebê que está sendo gerado. Kathleen, e a indicação para lidar com a ansiedade durante a gestação? A ansiedade é um dos sintomas psicológicos muito comuns na gestação, porque é bem isso, é lidar com o novo, né? Com uma situação nova, que muitas vezes é muito esperada, mas que gera medo igual, né? Gera medo, gera incerteza, como vai ser, principalmente numa primeira gestação, né? Se tem muitas dúvidas, muita apreensão e já vai se pensando. Eu digo que quando uma mãe está gestando um bebê, ela não está, né, gestando só um bebezinho ali, ela já está pensando no filho, na formatura do filho, já está pensando, né, no filho com 20 anos. Então, isso tudo gera assim, uma ansiedade. E o tratamento psicológico é uma das formas de lidar com essa ansiedade, né? É tentar organizar todos esses pensamentos, né? Organizar o que eu devo me preocupar agora, o que é saudável me preocupar agora. Entender que não é saudável eu ficar antecipando fatos, né? De coisas que vão acontecer muito depois. Então, o tratamento psicológico é, sim, muito indicado para lidar com essa ansiedade. E às vezes fica sofrendo lá na frente, né? E perde momentos tão importantes que são esse momento da geração, Exatamente, né? Viver o aqui e agora, né? Viver o momento atual, assim, aproveitar, curtir esse momento. Kathleen, a gente entra num assunto mais delicado agora. Para as mães que perdem os bebês, como funcionam essas terapias? Então, a terapia do luto materno, né, é algo bem focado mesmo para o luto. Recebo muitas mães, Bruna, é muito comum,
muito comum, mais do que a gente imagina, assim, mães que perdem os bebês, né, aborto, ou até mesmo um bebê já em fase, já, muitas vezes até na hora do nascimento, enfim, é muito comum, assim. E a terapia é muito voltada para o luto, é mais uma terapia de acolhimento mesmo. Uma terapia para lidar com aquilo que vai surgir a partir dessa perda, com aqueles sentimentos, né? Desorganiza muito a vida da pessoa, né? Porque é bem isso que a gente estava conversando. Quando se está grávida, está gestando, tu já organiza a vida em função desse bebê, né? E quando esse bebê, né, quando se perde esse bebê, tá se perdendo todo esse planejamento, todos esses sonhos. Tá mudando a vida de novo, né? Novamente, sem se estar preparado, né? Porque ninguém se prepara para perder. A gente se prepara para a vida, para ver o bebê nascer, não para perder. Então se desorganiza, né? A mulher se desorganiza muito emocionalmente. Então, e a gente sabe que a mulher, o homem também passa pelo processo do luto, mas ele tem uma outra forma de processar esse luto, diferente da mulher. E de que forma o homem processa esse luto? O homem, geralmente, ele também sente, né? Só que ele se volta muito para as coisas externas, assim, para trabalhar, para tentar esquecer, para tentar prover, né, para a mulher esse cuidado. E até mesmo porque tem essa estigma social de que o homem não chora, que o homem tem que ser forte. Então o homem geralmente se fecha mais, mas internamente ele sofre, ele passa pela mesma dor, pelos mesmos sentimentos, mas geralmente é algo mais internalizado dele, né? E a mulher, ela já consegue expressar mais. E a terapia é um local, é um lugar ali em que ela pode expressar, pode colocar esses sentimentos, né? E também, Bruna, uma questão muito difícil para essas mães é a questão, acho até esse espaço aqui importante para falar, o quanto a sociedade não está preparada para lidar com mães que perdem os seus bebês. É um dos lutos não reconhecidos que a gente vê nas literaturas, é o luto de uma mãe que sofre um aborto, porque muitas pessoas consideram, nem era um bebê, nem chegou a nascer. Já era vida, né? Já, né? A gente tem esse entendimento, mas socialmente a sociedade ainda não tem. Então é muito comum, assim, essas mães ouvirem comentários muito negativos, né? Como, da próxima vez tu tenta de novo que tu consegue, ou um dia tu ainda vai ser mãe. Essa mãe já é mãe, a partir do momento em que ela, né, gerou uma vida ali, mesmo que não tenha ido adiante, ela já teve a experiência de ser mãe. Ela é uma mãe, não com seu bebê nos braços, mas ela é uma mãe. Aquele filho existe e vai existir para sempre, nas lembranças, na mente, no coração. Catherine, tu pode indicar aos familiares, por exemplo, qual é o primeiro passo, além do acolhimento, né? O que fazer com essas mães nessas situações? Eu acho que tu falou bem, né? O primeiro passo é o acolhimento, é dar esse acolhimento. E procurar uma ajuda especializada, né, de um profissional que vai estar dando esse apoio, é também uma forma de acolher, né, de lidar com aquilo que... Porque quem tá ali na família tá vivenciando as mesmas dores, né, Bruna? Tá passando pelo mesmo processo. Então, às vezes, é difícil ajudar, dar o suporte necessário no momento em que eu também tô passando pela mesma dor. Então, procurar ajuda psicológica nesse momento também é importante. É uma forma de acolher. E quando tem as crianças, como funcionam? Porque a gente não falou do luto das crianças em específico, né? Como é que elas lidam e como a família deve lidar com elas? A criança também, para a criança é uma situação muito difícil, né? Lidar com a perda, quando ela já está também idealizando a vida, né? Com aquele irmãozinho, irmãzinha, enfim, ou, né? Enfim, da família. Então, as crianças têm uma forma diferente de expressar. Geralmente, é através da mudança de comportamento.
às vezes a criança começa a fazer birra, começa a ter um baixo rendimento na escola. Também recebo muitas crianças assim. E a gente vai ver, aconteceu alguma coisa na família nesses últimos meses? Aconteceu, a gente perdeu um bebê ou perdeu. Acontece também muito quando é perda de algum irmãozinho. Se essa criança nasceu após essa perda, acontece muita superproteção, os pais meio que superproteger, e o que gera muitas coisas, vai gerar muitas coisas difíceis depois para a criança, né? A questão da insegurança, porque ela se sente muito protegida numa bolha. Então, a criança, sim, ela percebe, ela expressa esse luto, só que de outra forma, geralmente não é como nós adultos expressamos, né? Elas expressam muito através do comportamento. Kelly, o luto é dolorido, né? Mas existe a terapia, existe vocês que podem ajudar as pessoas que precisam. Então é importante falar desse assunto, trazer, porque às vezes as pessoas estão sofrendo, né? Sim. E não conseguem se expressar, não sabem quem... Às vezes é tanto sofrimento que não sabem nem quem procurar, né? E se não tiver uma ajuda para isso, mostrar que tem uma solução, não que vai ser resolvido, mas que possa amenizar essa dor, né? Exatamente. Então, te agradeço pela oportunidade, pela vinda aqui hoje. Quer deixar um recadinho para o público hoje? Então, queria agradecer a oportunidade, foi muito bom esse espaço, né, a nossa conversa, e é muito importante falarmos, né, da saúde mental, o quanto devemos ter esse cuidado, e o recado é esse, né, priorize sua saúde mental, que a gente precisa estar bem em todos os aspectos da nossa vida. Com certeza. Muito obrigada pela presença aqui, viu, Kathleen? Obrigada. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e assistir o que acontece nos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir o @ que está aqui embaixo. Importante lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia, tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.